ministrar em São Paulo. Entrou um pássaro na turbina do avião, o avião decolou. Voltei. E quando eu voltei, foi tão de Deus. Ele falou assim, você vai servir o seu marido, a conferência do seu marido. E eu falei, amor, tô aqui, ó, nos bastidores, pronta pra te ajudar naquilo que precisar. E como é bom ter o toque da mulher ali. Mas quando eu entrei na conferência dos homens, eu falei, Deus, obrigada por ser mulher. Obrigada, Senhor, por ser mulher. Gente, eles vêm num carro sozinho, eles não botam o carro cheio de amigos. O cumprimentar deles é muito sem graça. Daí eles se cumprimentam e falam, ei, seu careca, seu barrigudo, não sei o quê. Aí, uma palavra, o Larry tava ministrando lá, eu falei, meu Deus. E eu assim, lá no canto, um cara assim de que... As mulheres. Eu tenho uma palavra para compartilhar nessa noite ainda. Vocês não queriam vigília? A gente não tem sonhado com uma vigília? Se você pudesse sentar um pouquinho. Ah, Jesus. Fique à vontade na presença do Senhor, amém? Aleluia. Aleluia, o ambiente está carregado da presença. Aleluia. Aleluia, deixa Ele fazer. Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui. O Senhor tem apontado sobrenaturalmente os Estados Unidos e feito coisas que só Ele pode fazer. Nós vamos viver coisas que só Deus pode fazer. Sabe, existem algumas portas que os homens podem abrir para a gente e a gente pode passar por elas. Mas a Bíblia diz que a porta que o Senhor abre, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E também diz a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E eu tenho uma oração, nesses últimos dias eu tenho dito, Deus, eu agradeço pelos homens, pelas mulheres que o Senhor tem levantado, que tão lindamente têm aberto portas, mas eu desejo passar por aquelas que o Senhor pode abrir, e talvez não passar por aquelas que o Senhor fechou. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de transição e virada tão grande, de uma mudança. E o Senhor está primeiro acertando a nossa mente, mudando a nossa forma de pensar, transformando os nossos pensamentos para aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Eu quero agradecer a Moana por ter me convidado mais uma vez, por acreditar. A família tão preciosa, Urias, a Zoe, o Noah. Conheço ela desde 2007, fizemos juntos uma escola de missões, despertamento pessoal. E obrigada, que Deus abençoe a tua casa, encha vocês de graça, frutifiquem, que fluam naquilo que o Senhor está dando para vocês. Vejo muita maturidade, vejo um tempo de muita maturidade, de graça do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E eu louvo a Deus por isso. Amém, eu louvo a Deus por isso. E tão bom estar aqui, gente, nesse encontro tão especial, que é o encontro das amigas também, né? Você também encontra as suas amigas e a gente também encontra as nossas. É um grande encontro de Deus. Eu amo isso que Deus faz, como eu tenho visto isso no Brasil e nas nações. Conferências que não são mais um banquete de Vasti, né? Mas são conferências onde Deus permite que a gente se conecte com as pessoas certas. Eu não sei você, se na fila você escutou um testemunho que fez todo sentido para você. E eu gosto de dizer que o que eu mais amo nisso tudo são os bastidores. Como a gente aprende nos bastidores, como a gente é edificado sobre a vida de alguém. Às vezes a gente coloca expectativa
né, em alguém que vai falar, mas muitas vezes o que Deus usou para falar foi um Ananias, que devolve a nossa visão outra vez. Alguém que está lá do nosso lado. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode usar a sua amiga que está do seu lado. E Deus vai usar ela. Muitas vezes para trazer clareza para nós. Então, dá assim um afaguinho nela e diz assim: ai, que bom que eu estou aqui contigo. Ai, que bom viver tudo isso contigo. Está acabando, mas que bom. Que bom viver tudo isso contigo. Quem aqui fez conexões novas? Quem conheceu gente nova aqui, amigas novas? Eu quero te dar uma palavra. Uma experiência ruim não define todas as outras experiências da sua vida. Não se feche para o novo de Deus, para novos relacionamentos. Gente, a cada nova estação, a cada momento que nós amadurecemos, Deus vai incluir pessoas novas na nossa vida. E glória a Deus por elas, porque elas correspondem a algo que talvez as amigas que nós tínhamos ainda não têm respostas para aquilo. E chega pessoas novas com respostas. Eu tive um sonho muito forte. No início desse ano, eu sonhei que eu resistia a pessoas novas que chegavam lá na igreja. Eu dizia: não, você não pode tocar porque eu não conheço você. E era um rapaz novo e o Senhor dizia para mim: pode confiar, porque eu estou levantando uma nova geração. Sabe, às vezes a gente resiste pelas experiências que a gente teve do passado. E bem como disse a Flávia, você precisa andar em novos níveis de perdão e permitir que o Senhor te conduza nos relacionamentos. Então eu te abençoo para que essa aliança seja de muitos e muitos anos. Que ela faça todo sentido para você. Essa conferência para mim tem sido tão pontual e tão linda. Como Deus tem falado comigo, não sei se tem falado com você. Prometo não me demorar, porque estamos todas cansadas. Mas estamos aqui para isso, sabe? É sempre isso que eu penso. Eu vou me gastar, porque amanhã, gente, passou. Então eu vou ser intensa no hoje. Eu vou desfrutar de tudo hoje. Dessa conferência vai sobrar só o bagaço. Não é? Tudo que é bom, a gente conseguiu. Então me dá aí a sua atenção para aquilo que o Senhor vai falar. Eu fiquei por último. E eu falei: Deus, e talvez eu fiquei por último pela mensagem que eu estou carregando. Essa mensagem que o Senhor trouxe sobre a visão que Ele deu para Moana da lamparina. Eu recebi o quadro. Vou guardar com todo carinho na minha casa, colocar no lugar de honra. Um quadro levantando uma lamparina, porque eu acredito muito nisso. Mas eu fui perguntar para o Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus tão lindo, Ele traz revelações tão profundas. E eu perguntei: Senhor, às vezes a gente traz as lamparinas, a gente anda com as lamparinas, mas eu queria que o Senhor me mostrasse o que significa essa lamparina para esse tempo. Por que o Senhor está falando em lamparina? Por que o Senhor... Tanto que o meu devocional, eu fiz agora anual, o devocional Mulheres. Pena, gente, que não chegou a tempo aqui. Mas vai chegar, não importa o momento, vai chegar, em nome de Jesus. Mas, enfim, para essa conferência não chegou. E no dia 4 de outubro, eu fiquei chocada. Porque eu postei a foto do quadro que eu ganhei segurando uma lamparina. E as meninas lá no meu Instagram começaram: olha o que está escrito no seu devocional hoje, no dia 4 de outubro. Quando eu abro o devocional, né, tá escrito lá sobre manter o óleo reserva, de ter reserva do azeite. E eu sempre olhei para essa lamparina, olhando para ela, não sei você, mas para mim sempre me remeteu essa luz, me remeteu à intimidade com Deus. Eu sempre olhei para essa lamparina e sempre olhei para essa visão de quando as noivas chegassem até Ele com a lâmpada acesa. O que manteria o óleo aceso é a intimidade com o Senhor. O que manteria, né, que pudesse... Porque a Bíblia diz que elas chegam e Ele reconhece elas. Por que Ele reconhece? Porque elas estavam iluminadas. Elas estavam iluminadas. E por que aquelas que eram loucas, né, as imprudentes, Ele não conheceu? Ele não conseguia enxergá-las. É isso que a parábola queria dizer. Entende? A luz que você carrega, o Senhor dizendo: eu posso te enxergar através dela. E a palavra que eu trago hoje é que, para mim, a lamparina hoje, para nós, significa, no tempo que nós estamos vivendo, a lamparina do testemunho. E é tão incrível que o Senhor tem falado comigo assim,
tão forte, falando assim, filha, às vezes que eu vou orar, é como se eu visse uma mudança assim, um giro de 360. E eu falei, Deus, o que significa isso? O Senhor falou, estou mudando. Eu estou mudando coisas de lugares. Eu estou estabelecendo, eu estou removendo. Porque quando Saul e Davi, quando o Senhor unge Davi, é incrível que ele unge Davi, mas ele já tinha removido a unção de Saul. Mas ele remove a unção, mas Saul continua ainda no lugar. Ele continua no lugar de autoridade, sem autoridade. O que me ensina é que a autoridade não é um lugar que você ocupa, não é uma posição. A autoridade não é isso. A autoridade é se o Senhor está com você. Se Ele está te autorizando a fazer aquilo que você está fazendo. É a mesma coisa que... Tem uma amiga minha que ela dirige muito bem. Muito bem. Dirige longas distâncias, tudo. Aí eu fui falar com ela. Eu digo assim, sabe aquela pessoa que ela é quase perfeita? Eu tenho que procurar um erro, assim, um defeito muito grande nela para acreditar que ela não é perfeita, porque, gente, ela é demais. Como eu aprendo com aquela mulher, demais. E aí um dia ela falou assim pra mim. Eu falei, cadê a asa? Não, porque um dia eu acho que tu vai sumir daqui. E a gente vai dizer, cadê a fulana? Ela foi embora, ela era um anjo no nosso meio. E o testemunho dela é muito lindo. E ela disse assim pra mim, deixa eu só te falar uma coisa então. Eu não tenho carteira de motorista. Eu falei, como é que é? Suas asas acabaram de bater no meu pé. Ela disse assim, eu não tenho carteira de motorista. Eu comecei a dirigir com 12 anos. Meu pai nos abandonou. A minha mãe tinha que sustentar. E a minha mãe foi... Ela disse, não sei qual a palavra que ela usou para a mãe dela. Dava o carro na mão dela. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Acho que a primeira vez que ela pegou o carro, ela não sabia dirigir. Ela saiu dirigindo. Gente, ela dirige muito bem. Mas eu falei para ela, você pode estar dirigindo, mas você precisa ser autorizada a dirigir. Você pode ter habilidade de fazer algumas coisas e fazê-las muito bem, mas se você não tem uma autorização para estar fazendo isso do Senhor, isso não é bênção para a sua vida. A autoridade importa muito. Nós estamos vivendo uma crise de autenticidade. Você não sabe mais o que é verdadeiro e nem a fonte do que surge. A gente não sabe mais. Uma crise tão grande do que é autêntico, do que é verdadeiro. Eu fico impressionada, às vezes, até um meme engraçado. A gente vê um fazendo, daí deu certo, deu tantos views, o outro vai lá e faz igual. Né? A gente vê, tanta cópia. E não só a crise da autenticidade, mas a crise da credibilidade. Então, é incrível como que agora o mundo digital está dizendo por aí que as pessoas só se conectam com gente de verdade, não mais com personagens. Então, é como se as pessoas estão procurando algo verdadeiro o tempo inteiro, porque tudo parece ser muito falso. Tudo parece ter fundo falso. Tudo parece ser muito cinematográfico, instagramável. Tudo parece caminhar para esse lado. Então, nós estamos vivendo justamente agora essa crise. E até eu comentei na nossa conferência de mulheres, quem assistiu a conferência de mulheres, foi lindo, Desperta Débora. E eu achei incrível que o Senhor falou comigo que Débora surge num cenário de crise de credibilidade, uma crise grande. E ela realmente é levantada por Deus, sendo uma mulher que as pessoas poderiam acreditar nela. Eu te pergunto, as pessoas podem acreditar em você? As pessoas podem acreditar no que você fala? Sabe, você diz assim, 10 minutos eu estou aí. Sabe, as pessoas podem acreditar nas histórias que você conta. Ou você sempre dá uma aumentadinha, que também é mentira. Às vezes a gente tem uma necessidade de ter uma história melhor do que a outra pessoa. Por carência. Eu não sei se você tem credibilidade no seu grupo, por exemplo. Eu, como pastora, como pessoa, como amiga, eu às vezes pergunto, quem falou isso para você? Eu já vou dizer se isso dá para dar crédito ou não. Se tem credibilidade. E o Senhor está falando para mim e para você, eu quero validar você, mas antes você precisa ser de verdade. A validação do Senhor só vem com a verdade. Eu até falei na conferência que
O Senhor chama Débora nesse tempo, e as pessoas acreditam nela, acreditam no que ela fala, porque Débora tinha algumas posturas que eu acho linda. Até eu falei da palmeira. Por que Débora não atendia na tenda? Porque a palmeira era um lugar de discrição para ela, de proteção. Ela não podia ficar sozinha numa tenda com um homem. Mas numa palmeira, ao ar livre, em público, ela podia então. Então Débora, ela toma atitudes que credibilizam ela. Então não são só as suas palavras que te credibilizam. Mas é o que vem após as suas palavras, aquilo que você vai fazer. E eu quero falar que como igreja no Brasil e nas nações também, eu ouço muito de imigrantes que não dá para confiar em brasileiro. E ainda se fala alguns estados que são piores. Eu não vou falar aqui. E essa crise de credibilidade dentro da igreja traz para nós uma escuridão. É como noiva, a nossa lâmpada ela se apagasse. Não existe nada que brilhe. Mateus 7, 28. Você pode abrir. Nós vamos passear muito pelas escrituras, mas diz assim, eu quero ser rápida. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ele estava falando com uma multidão. A multidão ficou maravilhada com o seu ensino. Eu imagino a multidão assim, meu Deus, eu nunca ouvi nada igual. E aí diz assim, lá no 29, Mateus 7, 29 diz assim agora, ó, pois ele ensinava com a verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Existe uma autoridade que é verdadeira. Você pode ser um eco ou uma voz, mas eu quero dizer que a autoridade está sobre a voz e não sobre o eco. O Senhor unge vozes, não ecos. Sabe, o Senhor, Ele quer depositar uma autoridade. E eu estava pensando sobre autoridade. Você já parou para pensar que na palavra autoridade tem autor e idade? A autoridade fala de autoria, de autoral. Então tudo aquilo que é autoral, você tem autoridade sobre aquilo. Né? Quando a gente vai escrever um livro, tá lá os direitos autorais, os direitos de autoridade. Os direitos. E a autoridade, ela tem alguns significados que eu amo, que trazem essa palavra, a força dessa palavra. Fala de poder, autoridade dá poder. Meu marido foi militar por 20 anos no exército. Então eu achava lindo a continência. Quando ele passava, tinha continência. Sabe, eu falei isso hoje lá na mesa. A gente precisa fazer continência uma para as outras. Porque na incontinência nossa, entre as dúvidas. Quando puder, faz continência para a pessoa que está aí do seu lado. Eu honro a tua autoridade. Eu honro o que você carrega. Você é uma mulher de Deus. Amo você. Estou contigo. Continência para você. Ei, continência. Continência, exército. Eu honro. Porque na incontinência o diabo entra. Não deixe dúvidas. Não ande na dúvida. Seja clara. Eu não sei se é um defeito meu ou uma qualidade. Mas eu não consigo ir para frente sem resolver as coisas. Eu tenho que resolver pendências. Fala de poder, fala de aconselhar. Sabia que a autoridade, está escrito que é também impor as mãos sobre alguém? E olha o que fala. Fala de governar. Uma pessoa que tem autoridade, ela governa a sua própria vida e governa o espaço que ela está. Onde ela está, existe um governo justo. Uma das coisas que o inimigo quer é desautorizar. É por isso todas as vezes que Deus está levantando alguém, que o Senhor está fazendo algo na vida de alguém, te levantando na tua família como coluna, o inimigo vai querer te desautorizar. Ele vai usar situações para tentar te desmoralizar, te desautorizar. Eu falei isso na conferência lá, que nós temos os cananeus, os inimigos agora, que a forma de ele agir é difamando. Na época de Débora,
Eu estava vendo o original dessa palavra, né? E fala que era justamente isso. Que a forma do ataque era através de palavras. A gente vê hoje isso na nossa geração, que é os cancelamentos. Sabe? Às vezes eu vou ministrar e oro antes. O Senhor me guarda de qualquer palavra mal colocada, qualquer corte na internet. Pode acabar com a sua vida. Acabar com a sua vida. Porque vai existir um cancelamento em massa, né? Um apedrejamento digital. A gente vê muito isso, que nós entramos no digital, mas não temos uma lei no digital. Não existe algo. Até esses dias eu falei, Deus, eu quero falar sobre etiqueta digital, como se comportar nesse ambiente. Sabe, às vezes tem coisas que você não precisa comentar, que a sua opinião não foi pedida, não é válida, você não tem autoridade. Inclusive, você não conhece nem a pessoa. Para que vai falar? Sabe, então, a gente está vivendo isso, o inimigo, ele quer trazer essa desautorização. Então, às vezes eu olho, Deus está levantando, eu já digo, Senhor, guarda, protege o casamento, protege os filhos, sabe, protege porque o inimigo vai tentar desautorizar. Bom, mas existe um antídoto. Você pensa assim, tá, e como? Talvez você foi uma mulher pecadora. Eu converso com muitas mulheres que foram como Maria Madalena. Eis aqui uma que o Senhor encontrou e mudou a vida. Transformou. Mas Maria Madalena agora ela caminha com o Senhor Jesus e ela precisa recuperar algumas coisas que foram perdidas. As desautorizações do inimigo agora precisam ser trocadas por novas autorizações de Deus. E existe um antídoto para curar isso. E eu quero acender de novo. E o antídoto de cura para a autoridade dentro da igreja, de novo, é o testemunho. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como escondê-la. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la onde? Num cesto, apagá-la, escondê-la. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, aonde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras. Algumas traduções falam, o seu testemunho deve brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. O que é um testemunho? O significado do testemunho é dar evidência, é falar sobre algo que vimos e vivemos. Eu acredito que a raiz da autoridade é o nosso testemunho. É por isso que nas áreas que você mais venceu, que você foi mais atacada, eu tenho uma ministração que fala, né? Ferida fechada, ministério aberto. Quando um lugar que fomos mais feridos, vai ser o lugar que Deus mais vai nos usar para curar. Às vezes você tem dúvidas, Senhor, por que o Senhor me chamou? Olha onde foram os ataques do inimigo. Ele está sinalizando que é justamente aquele lugar que Deus vai usar você para curar pessoas, para ser uma luz. Eu tive o meu casamento ferido, no início do casamento, 1 ano e meio de casada, eu e o Telmo nos separamos por 4 meses. E Deus curou o nosso casamento, a gente voltou, restaurou. Eu sou testemunha que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Que existe uma unção dobrada sobre um casamento restaurado. De viver realmente o céu na terra, o Éden do Senhor aqui. Mas é incrível que, às vezes até eu esqueço desse testemunho, gente. Sabe, porque o Senhor já fez coisas novas. E eu não falo tanto sobre isso. Mas lá na igreja, esses dias, um casal que estava há 3 anos divorciado. Ele estava com a namorada. Ele, inclusive, largou a esposa por uma outra, largou a outra, estava com uma nova namorada no culto. E a esposa estava do outro lado sentada. Não sei como, os dois se olharam no meio do culto. Os dois, já divorciados. E nós começamos a ministrar. Aquele homem, ele, sem explicar, ele falou que ele entrou num choro, num choro, num choro. Ele começou a chorar e a namorada dizendo, o que é que você tem? Ele, não sei, parece que eu perdi algo, eu estou com uma sensação de perda. E ele começou a chorar. E quando ele entrou no carro com aquela mulher, o Senhor falou, se despeça dela e volte para sua esposa. E ele pensou, eu tô louco. Eu tô ficando louco, me chama um psiquiatra. E
Ele foi conversar com meu marido e veio de mão dada já com a mulher, com a ex-esposa, que agora era esposa. E ele falou, eu tive a sensação a sensação que eu perdi, ela não senti naquele dia, mas o Senhor me fez entender que eu havia perdido. E, gente, os dois estão casados, restaurados, voltaram, fizemos casamento. Outro casal, 10 anos divorciados. E se eu parar... E eles na mesa com a gente, eu falei, 10 anos? E ele falou, eu amo ela, não sei como que eu consegui viver tanto tempo longe dela e ela também. E eu falei, como isso? Não, a gente estava ouvindo uma ministração, mas estava falando sobre isso. Não, sabe por quê? Porque a autoridade flui daquilo que nós vencemos. Então eu carrego uma unção de cura de casamento, porque foi a área que o inimigo quis mais me machucar. Então eu percebo que o Senhor, Ele vai conferindo autoridade através do nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida importa. Eu estou abrindo agora a reunião de mulheres. A cada 15 dias a gente tem reunião lá em Criciúma. E o Senhor me deu uma... Claramente o Senhor falou, você vai incluir testemunhos no meio das ministrações. Você vai chamar pessoas que foram curadas, pessoas. Porque o testemunho tem o poder de edificação. A gente vê na vida da pessoa. E na vida cristã, compartilhar o que Deus fez na nossa vida, como fomos transformados por sua graça, por seu amor, por seu poder, a forma como o Senhor nos pegou, nos lavou, nos limpou. Eu amo ouvir isso. Amo quando as pessoas começam a contar os seus testemunhos. O testemunho edifica. E é por isso que o inimigo tem tentado roubar de nós o bom testemunho. Ele tem tentado apagar a nossa lâmpada, a lamparina do testemunho. O testemunho, ele fala sem palavras. Ele fala. Talvez, parece que ninguém está te vendo. Ninguém está vendo você. Mas tudo que você vive secretamente, quem você é quando ninguém está olhando, valida você quando todos te olham. Traz autoridade. É aquela coisa assim, ó, eu não sei porquê, mas eu me sinto conectada com você. Parece que tem tanta verdade na sua vida. Você carrega uma autorização. Quando Davi é ungido, quando você vê lá em 1 Samuel 16, quando ele é ungido, tem uma palavra que eu grifo em toda a minha Bíblia, que eu acho uma das palavras mais lindas. E diz assim, a partir daquele momento, depois que o óleo desce, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele se apoderou, ele trouxe poder. Mas o primeiro lugar que o nosso testemunho precisa brilhar é dentro da nossa casa. Quem nós somos dentro da nossa casa importa. Eu estava vendo um estudo, por que tantos filhos de pastores e filhos de crente estão desviados, muitas vezes até ateus, desistiram, não acreditam mais em nada. Número um é a hipocrisia. Hipócritas que falam dessa ser atores, de na igreja ser uma coisa e ver o pai e mãe em casa sendo outra. Isso mata a fé, descredibiliza outros. Sabe? Então você precisa tomar muito cuidado, porque o lugar que precisa ser impactado é a sua casa. Marcos 5,18 diz que quando Jesus estava no barco, o homem tinha sido possuído por demônios, implorou para ir com ele. Lembra aquele homem gadareno que foi liberto? Ele implorou. Eu também faria a mesma coisa que ele. Ele não tinha mais vínculos familiares, ele não tinha mais nada com a família. Com certeza a família havia desistido dele. Ele falou, me deixa ir contigo. Ele achou em Jesus aceitação. Alguém que acreditou nele. Isso é tão incrível quando a gente, às vezes, vai para a igreja. A gente é liberto, a gente é aceito. A gente não quer ser filho, a gente quer só ser servo. Mas a gente precisa restaurar a nossa filiação em Deus. E aí aquele homem diz assim, quando Jesus entra no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios, implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu. E o Senhor disse, volte para sua casa, para sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como Ele foi misericordioso. Vá para sua casa e conte seu testemunho. Tem uma coisa que o Senhor me deu uma direção muito clara, porque eu tenho 2 filhas, né?
Até tem a foto aí da minha família. Eu tenho 2 filhas, a Vitória e a Isabela, e a Vitória casou. Casou em 10 de agosto desse ano, com o Marco, que agora virou meu filho. Mas, um casamento lindo. Quem assistiu o casamento da Vitória? Foi lindo, não foi? A Vitória deu o primeiro beijo no altar. A Vitória foi construída, gente, debaixo de um tempo de esmagamento do Senhor. Eu lembro quando ela tinha 2 anos e pouco, eu e o Thelma, assim, sábado à tarde, que daquele sono, e a gente falou, a gente vai descansar, vem cá deitar com a mãe e com o papai, vem cá. Eu fiz uma caminha no chão para ela, vem cá deitar, vamos descansar. E ela, não, eu vou orar. 2 anos e meio. E ela começou a andar pela casa, ô malamacê, malamacê. Ô malamacê, malamacê. Aí o sistema, ela tá falando em línguas, aquilo ali é línguas. E ela brincava disso. E o Espírito Santo tomava ela, dizia, pai e mãe, chegou a sua hora, chegou o tempo. Então a Vitória nasceu num tempo que foi muito importante, né? Aquilo foi moldando ela, mas a Isabela está no novo tempo. Se a minha primeira filha abriu a porta para o treinamento, a segunda abriu para o estabelecimento. Porque tudo aquilo que Deus treina, Deus estabelece. Mas agora eu preciso ter na minha casa um altar do testemunho para que essa futura geração não se esqueça. Lembre das raízes. Talvez a Bela hoje olhe uma árvore muito linda. Ela tem a visão de uma árvore frutífera e ela degusta, mas a Vitória olha para as raízes dessa árvore. Porque ela sabe como que essa árvore foi gerada. E nós precisamos, dentro da nossa casa, ter um altar do testemunho. O que significa isso? Aí o tema, a gente intencionalmente começou a fazer isso. Vamos contar um testemunho daquele dia que a gente não tinha dinheiro para tal coisa. E nós vamos contar isso na mesa, disfarçadamente. Porque ela está prestando atenção muito naquilo que a gente fala. E teve um dia que eu não tinha dinheiro para... Fui convidada para uma festa, não tinha dinheiro para o vestido. Mas o vestido a gente pega emprestado das amigas. Não é? É novo em você nunca usou. A gente faz lá, eu faço isso direto. Eu pego das minhas amigas, elas pegam os meus, porque a gente é caro. E coisa de festa não usa muitas vezes. Então a gente se troca muito. Só que a Vitória tinha 7 meses, ela era bebezinha e eu não tinha vestido para ela. E naquele dia deu vontade de comer chocolate. Muitas já conhecem esse testemunho. Uma irmã me liga e diz assim para mim, vem na minha casa, chega lá. Tá o vestido da Vitória. E ela diz, ai, peraí, Deus mandou dar uma barra de chocolate. Eu contei esse testemunho. E a Bela falou, meu Deus. Ela falou, uau, como que Deus cuidou, né, mãe? Da Mana quando ela tinha 7 meses. Da roupa da Mana. Como Deus, né? Ela falou, e agora a gente... E eu, mãe, eu tenho uma história assim. Eu falei, filha, você é um milagre. O altar do testemunho precisa estar na sua casa. Mas muitas vezes a gente levanta um altar de vergonha. A gente fala mal de pastores, de líderes, de pessoas dentro da nossa casa. A nossa casa não é um lugar de testemunho, mas é um ringue. Sabe, tem brigas que você não... Tem brigas não. As brigas não podem ser na frente dos filhos. Você precisa segurar para que o testemunho, para que a luz da sua lamparina brilhe. Eu sei que é muito bonito a gente falar da lamparina aqui. É lindo a gente segurar a lamparina, mas a lamparina do testemunho, ela precisa estar acesa na nossa casa, na nossa vida. E eu acredito que Deus vai levantar uma geração de mulheres que são de verdade. Que vão carregar dentro delas a verdade. Então vai tocar a nossa casa. A Bíblia diz que o altar do testemunho vai tocar também no nosso casamento. Em 1 Pedro 3,1 diz que da mesma forma vocês esposas sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, ele será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver e o seu testemunho. Tem alunas do Casa de Isabel aqui? Eu tenho uma plataforma online e no módulo esposa eu falo sobre isso. Não seja uma cobradora. Pior coisa que você faz no seu casamento é querer ser a pastora do seu marido e dizer assim, você já fez o devocional hoje, não te vi orando, hein? Entende? Aí você compra para ele a Bíblia do homem, coloca do lado da cama. E você cobra. Sabe, gente, eu vou dizer para você, esse papel do Espírito Santo de convencer não é seu. Você só precisa ser alguém que dá um bom testemunho. Você só precisa ser alguém que
Acenda a sua candeia dentro da sua casa. Deixa eu acender aqui a candeia do testemunho. Eu lembro que várias vezes eu sou uma mulher que eu amo o chão da minha sala com o Senhor. Não adianta, eu já tentei outros lugares, é o chão da minha sala. E quantas vezes, e a gente precisa entender uma coisa, o homem, ele se relaciona com Deus diferente da mulher. E às vezes eu vejo as mulheres com uma expectativa de que eles vão se jogar no chão. Gente, eles não vão. Você já viu conferência de homens? Gente, o Telmo fez uma conferência em julho, de homens. E eu ia ministrar em Paulínia, ia ministrar em São Paulo. Entrou um pássaro na turbina do avião, o avião não decolou. Voltei. E quando eu voltei, foi tão de Deus, o Senhor falou assim, você vai servir o seu marido, a conferência do seu marido. E eu falei, amor, tô aqui, ó, nos bastidores, pronta para te ajudar naquilo que precisar. E como é bom ter o toque da mulher ali. Mas quando eu entrei na conferência dos homens, eu falei, Deus, obrigada por ser mulher. Obrigada, Senhor, por ser mulher. Gente, eles vêm num carro sozinho, eles não botam o carro cheio de amigos. O cumprimentar deles é muito sem graça. Daí eles se cumprimentam falando, ei, seu careca, seu barrigudo, não sei o que. Aí uma palavra, o Larry estava ministrando lá, eu falei, meu Deus. E eu assim, ai, lá no canto. E eles com cara assim de que... As mulheres... As mulheres no chat, dominando a transmissão. Toca o meu marido, Senhor. E eu disse, cala a boca. Ele está tocando, mas não é do teu jeito. Não é do teu jeito. O devocional do meu marido é muito engraçado. Porque quando eu, tipo assim, eu tô mal, ou eu tô qualquer coisa, eu preciso ter o meu tempo com Deus, eu preciso me jogar no chão, eu sou dramática com Deus. Fico ali. O Telmo não. Ele pega uma xícara de café ou de chá, alguma coisa, o iPad dele com a Bíblia, e ele bota o óculos, se assenta, e ele olha para a janela. E ele olha para a palavra. E ele olha, e ele pensa. E eu falo, não tem vida, isso aí não tem... Eu quero mais emoção, realidade. Mas eu não sou a diretora de um filme. Eu não posso manipular pessoas. Eu tenho que aceitar, inclusive, a forma de Deus agir na vida dele, que é diferente da minha. E, inclusive, eu preciso entender que Deus não vai fazer do meu jeito, vai fazer do jeito dele. Deixa eu te dar um conselho, deixa Deus ser Deus dentro da tua casa. Sabe? Mas quantas vezes ele passou na madrugada, ele me viu lá no chão. Quantas vezes as minhas filhas, sabe? E outro dia, antes da Vitória casar, eu ia entrar no quarto, eu vi um choro. Aí a Bela veio correndo, não entra, a mana tá com Deus. E quando você capricha na criação do primeiro, ele se transforma num modelo, o outro filho se encaixa perfeitamente naquela forma que você fez. E o filho se torna uma referência. Então, a luz do testemunho vai brilhar na nossa casa, vai brilhar o nosso casamento. Seu casamento está escuro? Experimenta ligar a lamparina do testemunho. Sabe, dê um bom testemunho. Uma vez eu me olhei, eu me achei muito... É bom a gente se analisar, sabe? Não caia no erro de jogar para os outros. Às vezes a gente gosta de mensagens que falam do outro, que é o outro, porque é a pessoa, né? Aquelas mensagens subjetivas. Mas o Senhor está convidando pessoas que olham para dentro de si. A oração de Davi foi: sonda e conhece o meu coração. Não o coração, mas o meu. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu estava falando com a Cris hoje. A Cris é pastora lá em Criciúma. Minha amiga. Trocamos figurinhas. Eu falo que a gente tem o mesmo álbum. Só trocamos figurinhas. E eu estava falando para ela que às vezes as pessoas chegam para mim, na nossa cidade, falando assim: ai, eu tenho orado muito para Deus guardar o teu coração. Eu falei, daí um dia eu não me aguentei. Falei, irmã,
Sabe? O Senhor fala pra gente pedir pro Senhor sondar o nosso. Eu queria muito que você sondasse o seu para me dizer uma palavra dessa. Ela sabe tela branca? Pã! Amém, amém. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o coração dos outros, que os outros vão se envaidecer, que a gente está louco para ocupar o lugar do outro, mas não tem coragem de falar. Então é com a gente, eu preciso ser sondada, eu preciso ser mexida. Então assim, o altar do testemunho, ele precisa brilhar na nossa vida. Vai brilhar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Testemunhe. É igual quando a gente vai falar como é que a gente vai para a escola. Ah, como é que tu ia para a escola, mãe? Ah, meu filho. Já viu aqueles memes? Não sei quantas horas a pé e tal, e passando rio e fugindo de leão. A gente sabe desenhar uma coisa para eles que eu vou te contar. A minha mãe dizia, não, os meus cadernos eram dentro de um saco de arroz. Eu falei, meu Deus, não era assim? Quando ela encapava meus cadernos, ela queria que eu valorizasse. É, teu caderno é encapado, eu era dentro do saco de arroz. Sabe, a gente precisa brilhar a luz do testemunho para os nossos filhos. Desde que a Vitória era bem pequena, assim, uns 10 anos, eu falava assim para ela, filha, cuidado com as amizades na escola. Nunca deixei que a Vitória tivesse amizades na escola, de ir em festinha sem a minha supervisão. Porque a escola você não consegue definir quem é quem, né? E aí eu sempre fui podando. E quando eu não podia, eu dizia, logo nesse dia dessa festa a gente tem um compromisso. Eu arrumava um compromisso. Muitas e muitas vezes. Mas eu falei para ela sobre o testemunho das minhas amigas do ensino médio. Eu tinha 3 amigas que andavam comigo. E essas minhas 3 amigas já namoravam, já tinham relação sexual. Muito jovens, já andavam. Então assim, e eu na época, virgem, e ele me guardando. E eu lembro que eu era muito confrontada por elas. Você... E eu contava esse testemunho para a Vitória, dizer, Vitória, e agora eu vou te contar, eu tenho tantos anos e olha como que elas estão. Uma delas tem um filho diferente de cada pai, está sozinha, desiludida, não quer mais casar, não acredita mais em casamento, passa dificuldade para criar os 3. Aí eu fui contando a história, eu falei, filha, os anos vão passar e toda renúncia, toda obediência que nós temos vai valer a pena. Levante um altar do testemunho dentro da sua casa. Sabe, com a sua vida, à luz do testemunho. Mateus 5,16 diz assim, da mesma forma suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Você que é travada para testemunhar, travada, fale, conte o seu testemunho. Gente, como me edifica quando alguém abre a boca e fala o seu próprio testemunho. Como aquilo me abençoa. Porque é dessa forma, a Bíblia diz que vai brilhar a luz. Quando a Vitória, ela ia vir morar aqui em Dallas, estava tudo certo, no CFNAI, fazer o CFNAI. E eu tinha até conversado com a Moana. Falei, Moana, tu dá nos finais de semana uma ajuda aí para ela. Dá uma cara de casa para ela. E a gente pagou ali as primeiras parcelas ali começo, a matrícula, tudo. A Dev, antes de... Nós falamos tanto da Dev nessa conferência, né? A Dev, antes de morar com o Senhor Jesus, ela preparou o caminho da Vitória para o CFNAI. Só que um dia eu estava limpando a minha casa. Olha como é importante isso, gente. A gente está dentro de casa. Eu limpando a casa com a Vitória, enquanto eu varria, ela passava pano. Me veio uma palavra, diga para ela que se o marido dela aparecer na ida para o seminário, para ela parar e casar. Aí eu falei, que palavra é essa, Deus? Mas eu, na hora, parei com a vassoura e falei, filha, deixa eu te falar algo do Senhor. Ela, mãe, ela tem um olhão assim. O Senhor manda te dizer que no caminho do seminário, se o seu marido aparecer, você para casar. E ela, oxi, mãe. Porque a gente tem uma filha meio adotiva, que é da Paraíba. Morou 11 anos comigo, então lá em casa é oxi, cuscuz, tudo assim. Aí, oxi, mãe. Porque papo estranho, nem tem nada, eu vou para o seminário. E eu falei, porque tão santo quanto ir para o seminário é construir uma família hoje. Talvez o que o Senhor precise é de mais jovens construindo um prédio reto, com casamentos saudáveis, do que talvez indo para um seminário, não tirando a beleza
a entrega de um seminário. Mas eu falei, para esse tempo, a luz do testemunho precisa brilhar. Gente, em menos de 2 meses, o marido da Vitória apareceu. E no caminho do seminário, ela parou para casar. E eu acredito que um dia eles virão os 2 juntos. Mas essa é a luz do testemunho. Quando você olha em Mateus 25, que você vai falar, você vai ver das 10 virgens, o que ele vai dizer? Que a lamparina de algumas estava apagada. Sabe, a forma como você paga a sua conta importa. A forma como você trata seu marido importa. A forma como você trata os seus filhos importa. A forma como você diz, eu faço zero depois, e você não faz, importa. Qual o seu rastro para onde você anda? Você deixa contas não pagas, você deixa confusões e você sempre sai por vítima, cuidado. A gente tem muita facilidade de culpar o outro, mas eu queria hoje que você sondasse você, que rastro você tem deixado. Se alguém, depois que você saiu, fala, e a fulana, ela passou aqui, né? Ixi. O Senhor está querendo hoje consertar o nosso testemunho. O nosso altar do testemunho precisa ser levantado. Quem é você quando está de costas para sua amiga? O que você fala? Você é de verdade? Porque às vezes a gente diz assim, Senhor, eu quero viver algumas coisas. Você abre a sua boca, não tem autorização de Deus. Você até tenta. Porque o Senhor conhece quem você é. Então hoje o Senhor está falando, eu quero acender as lamparinas nessa noite. As lamparinas do bom testemunho. E sabe quando ela brilha mais? Quando você é injustiçada e você devolve com honra. Ela brilha mais quando você consegue ser paciente numa hora tão difícil. Ela brilha mais quando todos estão indo para um lado e você está indo para o outro. Quando você não aceita aquela propina, aquele recurso que é ilícito, que é mentiroso. Quando você diz, não, eu prefiro pagar $20 a mais, mas andar na verdade. Gente, é disso que nós estamos precisando. Que brilhe a vossa luz diante das pessoas. Que a nossa luz brilhe. Deixa eu te falar, o Senhor vai te mostrar lugares e que você vai, através da sua vida, do seu testemunho brilhar. E Mateus 25 diz que elas brilhavam. Então eu creio que o que acende a lamparina para que o Senhor nos conheça é o nosso testemunho. Não é o nosso sapateado. Não é o manto. Não é o radinho pilha. Eu tenho uma palavra. É novo? É, mas sei. Assim. Uhum. Eu tenho uma palavra. Sou intercessora. Eu sou da oração. Olha o rastro dela. Confusão, falsidade, mentira, não paga as contas. O Senhor está falando, brilha a vossa luz. Sabe por quê? Porque quando você tem um testemunho, a unção de Deus procura você. E ela vai te achar. Davi estava escondido atrás das malhadas, mas ele disse assim, eu conheci alguém segundo o meu coração. Não é o lugar que você está, é quem você é. Não é o lugar que você ocupa. Você está na frente. Lá na conferência, gente, eu expliquei várias vezes. Os lugares, deixa eu falar. Você pode sentar lá atrás. Não importa onde você vai sentar, o Senhor vai te achar. Ele te acha. Às vezes fala, não marca lugar. Aí dá despertinha, vai lá e marca. Um dia a gente estava numa conferência com o Danduque. E o Danduque estava assim tomado pelo Espírito. Mas tomado pelo Espírito. E ele começou a ministrar sobre os pastores sêniores. Os pastores que realmente estão à frente de um ministério.
E ele não queria ministrar sobre os pastores auxiliares, ele queria ministrar sobre os pastores sêniores. Ele estava falando sobre isso, sobre a responsabilidade. Ele perguntou, quantos pastores sêniores nós temos aqui? Ele levantou pouquíssimos. E ele falou, são poucos, né? Então eu vou fazer algo. Vem aqui que eu quero ungir vocês nessa noite. O Senhor vai trazer uma capacitação especial. Gente, muita gente se transforma em pastor sênior naquele momento. E ele falou, mas... Gente, mas eu tô assustado agora, porque eram poucos. E agora era metade já vindo. E mais, as pastoras junto. Não tem nada contra, mas a mulher tem que saber o lugar dela. E no grupo do WhatsApp da igreja, as meninas estavam assim, e a pastora não vai subir porque estavam lá as mulheres junto com os homens, e não era o momento, era o momento para eles irem, serem... A gente tem que entender o nosso momento. Eu fiquei sentada. E uma delas falou assim, eu conheço a nossa pastora. Ela não vai. Sabe por quê? As pessoas até foram e receberam uma unção. Mas Deus não autorizou nada. Porque entra na fila, que é a sua fila. Lembra de Ananias e Safira? Entraram na fila errada, deram metade, entrou na fila que entregou tudo. Se você vai dar metade, entra na fila da metade. É metade. Eu tenho alguns compromissos, então eu não posso dar tudo. Mas não entra na fila de quem vai dar tudo. Porque até o que você tinha, você vai perder. A Bíblia diz que vai ficar na mão do outro. O testemunho importa para Deus. De tudo que foi falado aqui, eu fui muito edificado. Termine com isso. Chega dentro da sua casa com uma lamparina acesa. Se ela estiver apagada, você vai dizer, eu vou consertar meu testemunho dentro dessa casa. Sabe que Deus está te dando hoje aqui? Uma folha em branco. Tem pessoas aqui, a gente fala assim, né? Até a Flávia falou, a gente estava conversando sobre isso. Que às vezes a gente perdoa, mas a gente retira acessos, né? Mas eu sempre gosto de usar essa palavra assim. Quando alguém erra, eu digo que há 1 mês e meio, e isso foi fruto de oração, eu fui batizada com 2 coisas. Eu fui batizada com amor. Eu falei, Deus, eu quero amar mais, de verdade. Eu quero ter mais compaixão. Eu quero amar mais as pessoas. Sabe, eu quero amar elas. E o Senhor também me deu, o Senhor falou também sobre níveis de perdão. Sabe, como a gente precisa crescer no perdão. Mas, às vezes a gente risca e a gente tira acesso, mas a gente também já perdeu acessos. Nós já erramos. Inclusive com Deus. E uma vez uma pessoa errou comigo e eu falei assim para ela, você está perdoada, está tudo certo. E eu vou te dar algo hoje que eu ganhei de Deus um dia. E ela falou, o que você vai me dar? Eu vou te dar uma folha em branco. Aquela folha que você escreveu tudo errado, já está no lixo. Mas eu te dou uma folha em branco agora. Essa folha te dá acesso de novo à minha mesa? Não. Mas o que você escrever nela vai dar acesso. O Senhor está falando para algumas de nós aqui. Eu estou te dando uma folha em branco. Ele está tirando todo o peso de culpa. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Onde tinha vergonha, a Bíblia diz em dupla honra. Quando você permite um testemunho, uma transformação de Deus, o que Ele vai fazer na sua vida é muito melhor do que aquilo que o inimigo fez. Existe uma dupla honra que Deus quer trazer sobre você. Inclusive, você vai voltar para a sua cidade. Um dia, visitar, qualquer coisa que acontecer, você vai pisar de novo naquele lugar. E o Senhor vai trazer sobre você dupla honra. Com seu testemunho. E pelo menos 2 coisas para finalizar. Se você precisa consertar, primeiro, restitua. Você desonrou publicamente, honre publicamente. Não adianta desonrar no público e pedir perdão no secreto. Restitua, roubou, devolva. Limpou a casa de alguém, ela não usa. A gente sempre conta uma história para defraudar alguém. Restitua.
Restitua. Restitua o seu marido na honra, os seus filhos. Restitua. E em segundo lugar, receba a folha branca do Espírito Santo. Fala para ele: hoje eu vou acender minha candeia. E eu quero ter o altar do testemunho. O altar do testemunho é a candeia do testemunho para esse tempo. Que você saia daqui marcada pelo Espírito Santo. A acender a candeia aonde você for. Dentro da sua casa. Você vai entrar lá na loja de departamento. Você vai olhar nos olhos da caixa. E você vai falar para ela: Deus te abençoe. Ela vai pensar: essa moça sempre quando chega aqui ela me abençoa. Você vai fazer a diferença onde você está. Eu queria que você ficasse de pé. Há um chamado nessa noite. Eu vejo Deus levantando muitas mulheres aqui. Eu vejo Deus inclusive levantando mulheres aqui com um chamado evangelístico. O testemunho, ele tem um poder muito grande de trazer, sabe, de evangelizar. Tem mulheres aqui que você é como, eu digo que é a mulher videira, né? Eu falei das 4 mulheres no livro Mulheres Enraizadas. Você é a videira, você traz alegria. Geralmente as mulheres que são alegres assim, que onde elas estão, tipo naquela festa não pode faltar ela. É a mulher videira. Ela é feliz, né? Porque eu vim geralmente as videiras são evangelistas. As videiras têm esse coração para evangelizar. Você torna o ambiente leve. Se bota, né? Às vezes muita oliveira junta, a oliveira começa a falar das suas dores, do esmagamento, mas se bota uma videira no meio, já é alegria. Gente, fui esmagada, mas estou aqui, eu virei filho, estou feliz da vida. A videira, ela é incrível. Entende? Então assim, o Senhor está chamando você para incendiar os Estados Unidos. Ah, mas americano, não sei o que é com brasileiro. Ninguém resiste a um sorriso. E a uma mulher banhada com o Espírito Santo. E na escuridão, minha gente, a candeia brilha. A candeia brilha. E lá naquele dia, como está em Mateus 25:31, ele vai dizer assim: ei, pode entrar porque eu te conheço. Eu consigo ver o seu rosto. O seu testemunho, o seu testemunho de vida aponta para mim. O seu testemunho de vida mostra que você inclusive é minha filha, que você se parece comigo. O seu testemunho de vida não me envergonha. O seu testemunho de vida autoriza a sua vida. O Senhor quer ungir pessoas aqui nessa noite. Mas Ele está falando para algumas aqui: eu vou arrancar peso de culpa e de pecado. Você que diz: não, meu passado não pode ser apagado. O Senhor está aqui aquele que joga no mar de esquecimento e que restaura você. Quantas mulheres precisam acender a candeia do testemunho? Você pode levantar a sua mão. Sem palavras, mas com a sua vida. Sem palavras, mas com a sua vida. Com gentileza, paciência, com amor, sem palavras, mas com a sua vida. Eu vejo Jesus passeando no nosso meio. Ele tocando em algumas, curando, restaurando. O Senhor quer trazer você para bem perto dele. Mas a unção que o Senhor quer derramar em você autoriza e valida. E por isso que ela é tão cara e tão séria. Eu queria orar por você nessa noite. Se essa palavra pegou você de jeito, se a lamparina do testemunho precisa brilhar na sua casa, eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar com você. A gente encerrar essa última sessão da noite dessa conferência. Você percebe que você cansou de palavras. Você cansou, você diz: Deus, eu quero carregar em mim as marcas de Cristo. Às vezes você é tão irada. Ai, às vezes você responde de pronto. Às vezes você queria pegar algumas palavras de volta que você soltou. E às vezes você até fala para Deus: Deus, eu já tentei de tudo para mudar, mas eu não consigo mais nem acreditar em mim. Os céus estão falando: eu acredito em você.
Senhor está arrancando aqui vícios e desejos hoje. Ele está destruindo. O Senhor também hoje denunciou esse espírito que quer desautorizar você. Então, como você já conhece, você já sabe, o Senhor está vindo com unção sobre a sua vida, com graça sobre a sua vida. Algumas mulheres aqui têm testemunhos fortes que nunca foram liberados. Você tem vergonha de testemunhar. E o Senhor está falando, eu te chamei para ser minha testemunha. Eu te chamei para você testemunhar. Inclusive, na última comissão, Ele diz, olha, sejam as minhas testemunhas. As últimas palavras do Senhor Jesus, por favor, sejam minhas testemunhas. E Ele dá 3 níveis. Jerusalém, depois que mais? Judeia e toda Samaria. E depois? Confins da terra. O Espírito Santo está trazendo sobre você graça agora para testemunhar. Algumas mulheres, seu testemunho está sendo gerado. Tem mulheres aqui que querem engravidar e não conseguem? Levanta sua mão, que estão tentando de tudo para engravidar. Levanta bem alto. Nós vamos chamar esses bebês conferência. Porque você vai gerar. O Espírito Santo está agora abrindo a madre agora. Levanta sua mão. Se você é uma mulher que está do lado dessa mulher com a mão levantada, ore com ela agora. Procure mãos levantadas e ore com ela. Isso. Comece a profetizar. Isso agora. Isso, Senhor, abre a madre agora. Abre a madre agora, em nome de Jesus. Toda infertilidade agora. Nós damos uma ordem. Útero, você foi levantado, criado para gerar. Nós abençoamos agora, no poder do nome de Jesus. Mãe de filhos e filhas, em nome de Jesus, você vai gerar, no poder do nome de Jesus, amém? E eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo, onde a lamparina do testemunho vai brilhar na nação dos Estados Unidos. Os brasileiros nas nações serão conhecidos de uma forma diferente. Um testemunho real de vida. Não, pode confiar, ela não mente. Não, pode confiar, ela guarda o que é seu. Pode confiar, ela é uma escudeira. Pode confiar, essa é uma mulher de verdade. Pode confiar nela, porque ela anda com o Senhor. Os frutos da vida dela mostram isso. É impossível esconder uma mulher que foi edificada pelo Senhor, porque o testemunho de vida dela brilha. E eu declaro uma onda de famílias curadas e saradas, de mulheres cheias da presença do Senhor nesses dias. No poder do nome de Jesus, o Senhor está te autorizando. Algumas mulheres aqui estão sendo autorizadas a abrir a sua boca, a falar. O Senhor está tocando agora a sua boca com brasas vivas do altar, arrancando todo o espírito de timidez que cala profetas, que cala mulheres agora, em nome de Jesus. Está tocando em você agora. Tocando em você agora, para que você testemunhe com a sua boca e com a sua vida aquilo que Deus fará. E eu profetizo que será um altar para as próximas gerações. Seus filhos amarão o Senhor. Seus filhos amarão o Senhor pelo seu testemunho de vida. Eu abençoo que seja um legado, em nome de Jesus. Deixa eu só falar uma coisa para terminar. Teve uma irmã que sonhou, antes de eu viajar, ela sonhou e disse assim: eu sonhei que você desenhava um brasão de uma família. Você criava um brasão e você pensava, eu ponho isso no brasão ou não ponho? E ela disse que ela foi tomada pelo Espírito de Deus, depois que ela acordou, que era com uma caneta muito fina, desenhando detalhes do brasão. Quando ela me contou, eu falei, tu teve a revelação? Ela falou, não. Na hora que ela terminou de me contar, o Senhor falou, mulheres estão construindo novos legados para suas famílias. E toda família precisa de uma identificação, de uma identidade, de um brasão para identificar ela. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Você está construindo um novo brasão
Talvez a sua família, que você veio de origem, é uma família que mentiu muito, enganava, que não tem um bom testemunho. Mas você está construindo um novo brasão, um novo legado a partir de você. A partir de você, a lamparina do testemunho vai brilhar. Você vai chegar na sua casa como? Assim, iluminada. As suas boas obras, o seu bom testemunho vão iluminar o seu rosto e fazer você conhecida, parecida com seu Pai. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele por isso? Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Um beijo. Eu amo sempre estar com vocês. Mulheres fortes para esse tempo e para essa hora.